O que separa a dor da vitória? A escolha de continuar. Aqui contamos histórias de quem decidiu não parar e alcançou sucesso e autoridade. Este é o Poder S.A. Começando mais um Poder S.A., sucesso e autoridade, direto do Bar da Garagem, que é um dos nossos parceiros, um dos nossos patrocinadores, juntamente com o Pod Delivery, especializado em podcast. Já estamos no Bar da Garagem, juntamente com a Mônica Marra, está numa outra câmera, está num cenário diferente, mas a gente vai tocar aqui o nosso episódio de hoje, que nós vamos falar hoje sobre o poder do dinheiro, mas é o dinheiro, convencional, claro, mas o dinheiro de cripto e como faz para poder organizar esse dinheiro, tanto para o investidor quanto para a pessoa que está administrando tudo isso aí. É o Poder S.A. de hoje, né? E eu lembro a você também, caso você queira ser um dos nossos parceiros, um dos nossos patrocinadores, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Mônica Marra, e aí, tudo bem? Tudo ótimo, Wander, cada vez melhor. E hoje a gente vai fazer um pedido para vocês. Eu queria falar para vocês se inscreverem no nosso canal. Não se esqueçam que cada inscrição, cada curtida, cada comentário é o que faz esse programa voar alto. Então a gente está contando com vocês. Poder S.A. E hoje o programa está do jeito que a gente gosta, com aquelas reviravoltas de vida, com pessoas que saíram. Os dois têm um link muito importante. Os dois saíram de lugares muito humildes. E os dois, eles enfatizam suas raízes, eles levam isso para as pessoas. E os dois são muito estudiosos. De um lado tem a contadora especializada em criptomoedas, como o Wander disse, esse é o gancho que vai linkar os dois. É o mercado financeiro, mas a Thaís ela é uma das primeiras pessoas especializadas no Brasil em criptomoedas. Ela também é palestrante, professora de MBA, e daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho sobre ela. E comigo aqui também, Rodrigo Ferraço, investidor internacional. Ele investe em commodities, ações, metais, criptomoedas também, e a gente vai linkar esses dois. É com muito prazer que eu recebo vocês dois. Obrigada pela presença. E Wander, meu querido, você quer comentar? É, vamos falar então de dinheiro, né? Eles que estão com dinheiro, né, Mônica? A gente só tem o blá 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 aqui pelo jeito, né? Não? Se o outro segura, como que investe, como que faz, Organiza, né? que Cuidar do organiza, dinheiro dos outros também não é não fácil. é fácil. Mas o Rodrigo, né? Você já deu o currículo dele já, e ele estava falando para mim que já morou fora do país, inclusive, E eu tenho, né? tenho uma coisa que eu não falei sobre ele, que eu falei que eles são muito estudiosos, né? Sim, Mas falou. o Rodrigo, ele é formado em Direito, Economia, Gastronomia e Teologia. Isso aqui vai virar um outro podcast para Bom, vários o cara sabe assuntos. saúde. Gastronomia frita um ovo como ninguém, né? Como ninguém, né? Expert. É. E uma cenoura raladinha, então. Investidor de granja. Então, transformando tudo isso em fluxo, em números, em gráficos de notícias, você tem que estar muitíssimo bem informado, né? Sobre bolsa, sobre sobe aqui, desce ali, né? Sobre o touro, né? Sobre o búfalo. Você tem que estar, né? Você tem que estar com todos os números, né? Bom, só do touro, com todos os números, né? Na ponta da língua, né? E como diz o lobo de Wall Street, você tem que estar parado para colocar o produto na mão de quem quer investir. Como é que é esse trabalho seu? A grande dificuldade desse trabalho é você fazer a conscientização das pessoas. Porque as pessoas elas querem entrar no mercado financeiro, elas querem começar a investir, mas elas não entendem o que que é investimento. Elas encaram o investimento como uma substituição de um padrão de vida dela, que ela vai buscar hoje e ela almeja isso como um anseio social de crescimento, de liberdade, e é o que a gente mais escuta hoje, né? As pessoas buscam querer aprender a investir, buscando uma tal de uma liberdade, como se ela fosse escravo dela mesma dentro da sua próprio seu próprio anseio social.
E essa que é a dificuldade, porque antes de você pensar em começar a investir, as pessoas têm que começar a entender o que ela faz com o dinheiro dela. Porque o investimento ela é a ponta final desse iceberg. A educação financeira em si, como ela administra a carteira dela, qual é o papel social dela, qual é o papel da primeira empresa dela que se chama família. As pessoas hoje elas não sabem administrar a sua conta familiar, elas não sabem administrar o seu dinheiro, elas não têm nem ideia do que é a diferença de poupar, reservar e investir. Elas misturam tudo isso, mas hoje não, desde 2016, a gente vem numa crescente e num boom gigantesco que criaram que o mercado financeiro é uma terra de oportunidades. Para quem? Essa que é a grande questão quando a gente fala de investir. Para quem que ela é uma grande oportunidade? Para aqueles que realmente sabem o que faz. Mas como que eu sei o que faz? Através de um preparo. Primeiro você tem que sanar as contas da tua casa. Eu não conheço investidor endividado. E se a gente for pensar nisso, o brasileiro é o cidadão mais endividado praticamente do mundo, que vive à base de crédito, não vive à base de consumo real. E isso daí vai um pouco do contraponto do paradoxo de Luxemburgo, que Luxemburgo é um dos países mais ricos porque não consome crédito, vive à base da sua própria renda de investimento. Então, quando a gente fala, cara, a sociedade, como que ela começa a encarar o início da sua trajetória, o investir é o ponto final dessa história. O início dessa história se chama educação, que a gente não é doutrinado a isso. Ô, Rodrigo, você falou de educação financeira, eu passo a bola agora para a Thaís. Thais, educação financeira, você tem MBA, você trabalha com a contabilidade, com a organização, né, com o bastidor do dinheiro, certo? Sim. Eu gostaria que você colocasse na mesa para a gente, então, aí um pouquinho do seu trabalho, né, para depois eu passar a bola para a Mônica. Bacana, vamos lá. Bom, em cripto, né, minha especialidade é cripto, atendo hoje investidores, pessoas jurídicas também, tudo voltado para esse mercado. E até um link importante que o Rodrigo falou, foi uma das coisas que mais mudaram na minha visão quando eu comecei a trabalhar com esse público, ver esses bastidores do dinheiro, como o dinheiro ele não traz tudo, porque eu tenho um cliente com muito dinheiro e assim, numa depressão terrível, porque levanta todo dia de manhã e não sabe o que fazer, não tem propósito. Ele está lutando contra isso porque não tem propósito. E em outro lado da balança, no outro lado da balança, nós temos as pessoas que querem uma vida milagrosa no mercado financeiro, e é quando começa, principalmente em cripto, pirâmide, que é muito fácil de pegar, porque 5% ao mês e 10% ao mês, uma 20, assim, tem de tudo, né. E acha que vai fazer o investimento e vai eu vou viver do investimento, eu não vou trabalhar, gerar uma renda e essa renda eu vou investir. Então acho esse um assunto muito necessário, eu acho que esse é o principal ponto aí do que eu aprendi dos bastidores nesse tempo. E no mais, hoje o nosso trabalho ele é bastante focado em ajudar as pessoas a regularizarem o patrimônio. Brasil, com foco em Brasil, hoje estamos começando no exterior com alguns parceiros, advogados, estão em cripto, é muito offshore, né? O pessoal, muita gente agora nesse momento dando saída fiscal do Brasil, indo embora do país de fato, muitos impostos no setor subindo. Então, nós estamos vindo aí nesse movimento, né? Então, hoje nós trabalhamos nessa orientação, nós falamos que é regularização de patrimônio e acaba entrando um pouquinho esse aconselhamento, né, de certa forma. Sempre que nós podemos, nós direcionamos um profissional, olha, não é assim, né? Então, existe muita ilusão, né, no mercado financeiro. É bom, mas tem que saber, né? Tem que estudar. As pessoas me perguntam: como que eu começo em cripto? Como que eu compro Bitcoin? Eu falei, estuda. Assim, não vai ser eu, né? Não vou ser eu que vou falar. Então, assim, é algo bem. Exato. Não, é a base, né? Não tem que falar. É o princípio. É a base, é o princípio. E aí, quando você vê as duas pontas, né? E até nós não vamos entrar nesse assunto, mas aí nós entendemos por que o país está como está, enfim, daí a gente começa numa evolução aí de pensamento sem fim, né? Numa discussão E sem até fim. por isso que você levantou uma questão dos golpes financeiros. O brasileiro, não sei se vocês sabem desse dado, é o povo que mais cai em golpes financeiros. O segundo são os indonésios. Mas por quê? Por causa da falta de educação. O Exato. sonho compulsivo de uma riqueza rápida. Uhum. Por quê?
porque ele almeja ter uma ascensão social a qualquer custo, com menos trabalho possível. E Exato. ele mistura 2 pecados, a ganância e a preguiça. Sim. E inclusive foi assim que eu entrei em cripto, rapidamente só para Sendo aproveitar o gananciosa e link. preguiçosa, doutor? Não. Tô no outro lado do bastidor. A primeira vez foi em 2018, eu comprei Bitcoin por indicação de um amigo que fazia gestão financeira, e agora Bitcoin é bom, mas naquela época não entendia nada, nem tinha trabalhado com a com a Mônica ainda. Não conhecia nada e eu fui, comprei, e aí, caiu, me desesperei, vendi e não voltei mais para o Se mercado. tivesse mantido, hein? Se tivesse mantido. Em 2020, eu voltei a convite de uma cliente antiga, e daí ela falou: "Thaís, você conhece, tal?" Eu falei: "Não, mas eu vou estudar agora, eu vou ver qual é que é nesse negócio". E aí, desde então, eu voltei, porque é um mundo fascinante. Quando você começa a estudar cripto, Bitcoin, quando você começa a entender tudo isso, você quer cada vez saber mais. E eu comecei a fazer a contabilidade dessa empresa dela, e o que que aconteceu? A conta não fechava. Não fechava, e a contabilidade, né, gente? Tô ali com o extrato. Números, não tinha muito o que discutir, a conta não fechava. Mas por quê? Mas tem dinheiro, onde que tá? Tá na wallet. Mas aonde que tá? Carteira. Mas deixa eu ver, não dá. Não dá para rastrear, não dá para ver. Eu falei: "Ah, pois agora". Aí eu fui motivada a isso. Eu falei: "Pois agora eu vou descobrir o que que é essa tal de wallet aí". E foi assim que eu entrei no mercado, e aí que eu não parei mais, porque de fato você vê tudo isso, é muito fascinante. Mas era isso, no final das contas era uma pirâmide. Assim, não ficou, pra mim era uma pirâmide, né, eu estava com os números, mas a conta não fechava por conta disso, né, porque estava pagando as pessoas com os valores, né, de terceiros, não tinha esse. Colocava dinheiro numa empresa que pagava rendimentos pra ela. Na verdade, ela mesma operava. E aí essas operações eu nunca vi, porém o pagamento das pessoas saía daquele saldo bancário, entendeu? Então não tinha muito o que falar, né, era fato. Que a gente ia gostar, que tava do jeito que a gente gosta, isso aqui vai pegar fogo ainda. Não, mas Mas peraí. mas Só, mas não, não, ei, vocês estão vendo esse negócio? Esse era pra ser sério. quem O pessoal critica, fala mais pirâmide de crime, mas tem pirâmide de Brasil, tem tudo, de pirâmide tudo. de shampoo, de tudo, de Beleza, produto de beleza, combustível. de chá. Eu trabalhava Gente, pirâmide de cara que quebrou. sim? Gente, nós não estamos falando que é pirâmide. Não estou, ninguém falou, hein? Mas quando eu falo que O Mark Zuckerberg já morreu também, né? Ah, já. Não, não problema lá. Não, mas ainda tem os herdeiros. Tem né? quando eu falo que a gente está gostando desse programa, isso aqui tem muita reviravolta de vida. A Thaís acabou de falar que ela entrou numa perdida, né? Que ela acabou perdendo o investimento dela. Rodrigo também já entrou para ganhar, já entrou para perder, já. E os dois, eles voltaram com muita autoridade. Então, os dois são o perfil do Poder SA, que é sucesso e autoridade. Então, vocês estão hoje aqui por conta do sucesso e autoridade que vocês têm no assunto de vocês. E, Rodrigo, eu queria saber de você, muitos investidores têm medo de entrar no mercado financeiro por achar tarde demais. Existe o momento certo ou o poder está em entender cada ciclo? Vamos lá. Tem uma premissa, eu acho, muito legal do mercado. Quando o mercado ele entra em crise, que a gente chama em baixa, ou em urso, o que queira, como denominar, é onde todo mundo sai, porque ativa um sistema de medo e todo mundo sai. E quando o mercado está em alta, todo mundo quer entrar. A grande verdade, quando a gente fala disso, qual é o melhor momento de entrar dentro do mercado? Não há. Todo momento, ele é momento. O mercado financeiro, ele te premia com mais de 1.457 classes de ativos. Hoje, um deles é a parte digital. São ativos digitais, ETFs digitais. Cara, você souber caçar, minerar, buscar oportunidade dentro do mercado financeiro, você vai achar a cada 2 minutos. Agora, como você busca isso?
Essa que é a questão. Informação. E aí tem um outro detalhe. Se a gente for olhar historicamente, desde a primeira crise financeira, que foi até engraçada essa história, foi a quebra da Bolsa da Holanda em 1637 por manipulação no preço das tulipas, das plantas. De lá para cá, todos os momentos onde conseguimos produzir reais riquezas dentro do mercado financeiro não foi investindo. Porque há dois parâmetros bem distintos: especulação e investimento. Foi especulando. É onde você tem realmente o poder de alavancagem patrimonial, mas você tem que assumir o risco. É o risco, né? Porque Tudo. investimento, Porque quanto né? maior o Você vai retorno que investir. você espera, maior é o risco que você tem que tomar dentro do mercado. Mesma coisa hoje dentro do setor de criptomoedas. Você tem os dois parâmetros diante dos teus olhos. Você tem o mercado spot, que é o mercado futuro, altamente alavancado, regulamentado em até 30 vezes em exposição de alavancagem, e você tem o mercado de hold, onde você compra tua moedinha, bota no Fica seu ali. tokenzinho ou na sua lend e carrega ela pelo seu valor bruto venal. Qual é a melhor oportunidade? Tivemos uma baixa do mercado de cripto de quase 50%, onde todo mundo falou que o Bitcoin vai virar $5.000. Impossível. É impossível até pelo movimento de lastro que hoje as criptomoedas fazem dentro de si. Porque antigamente, o que é? É um número X de moeda, porque tem um padrão de codificação, e esse padrão de codificação já foi quebrado 1/3 dele pelos novos computadores quânticos. Então, daqui a pouco, como já falsificaram o dólar, daqui a pouco a gente vai ter criptomoeda falsificada. O que elas estão fazendo? Colocando o seu lastro real na única coisa que a gente não falsifica dentro do mundo: prata, ouro e cobre. Por isso que hoje a gente tem um grande crescimento do movimento do ouro, da prata dentro dos mercados. Por quê? Criptos, empresas e instituições de cripto, como Ethereum, Solano, entre outros, estão mudando sua maneira de se lastrear, colocando ouro como garantia para aqueles que as utilizam. Então, qual é o melhor momento hoje no mercado cripto, no mercado convencional, de investir? Qual é o melhor momento? Agora. Agora é o melhor momento. Porque se o mercado daqui a 10 anos ele subir 42%, o melhor momento era hoje. Se o mercado a partir do ano que vem subir 30%, o melhor momento era hoje, é agora. Lógico que tem que buscar o conhecimento, mas tem plataformas também que ajudam, né? Depende. Tem mais que ajuda, Tem umas que mais atrapalham do que ajudam. Tem, mas tem. Agora, onde que você busca informações se você está iniciando? Investing.com, Bloomberg, CNN na parte econômica, sem viés político, pelo amor de Deus. Sabe? Tudo te dá. A Infomoney te dá base no mercado brasileiro. A própria CVM, o investidor brasileiro, ele quer entrar no mercado financeiro, mas ele não pega a regulamentação, ele não estuda as regras de CVM. Sim. Ele nem sabe o que é CVM. 80% não sabe o que é CVM. O que é CVM? Comissão de Valores Monetários do Brasil. É aquilo que vai regular tudo. Ele nem sabe as regras que estão ali dentro. Ele não conhece nem a sua exposição de imposto, como ele declara o imposto, como ele faz a exposição desse imposto. É isso que eu ia, inclusive, perguntar para a Thaís, porque você trabalhando com commodities, você falou de ouro, você falou de prata, você falou de cripto. Como que você organiza a contabilidade desse investimento? Porque são várias Sim. moedas, são vários dinheiros. Sim. Eu até puxando esse link educacional novamente, eu sempre falo, sempre que eu faço uma palestra, uma aula, a minha máxima é que conhecimento é poder. É o que eu falo para todo mundo. Então, assim, cripto, né, é um mercado que nasceu para ser descentralizado, que nasceu contra o Estado, né, uma moeda que pudesse fugir das moedas fiduciárias, fugir da inflação, né, da desvalorização da moeda. E eu vou declarar. Como muita gente fala, nossa, mas se eu tiver que declarar, perdeu o sentido de eu ter cripto. Mas até o que eu falo, quando foi criado, né? Então o Satoshi não imaginava um ETF de Bitcoin, né? Não se imaginava Ethereum, né? Smart contracts. Então, assim, o mercado evoluiu muito. E isso
natural, né, que as coisas, enfim, não tem como, né? Regulamentação, Receita Federal, Banco Central, CVM. Hoje nós temos esses 3 órgãos atuando em cripto no Brasil. Então eu falo sempre que o conhecimento é muito importante. Tenho conhecimento, sei da minha exposição, do meu risco, aí eu decido o que eu vou fazer. E eu falo que o conhecimento é até mesmo para você saber esconder. Por quê? Porque as coisas estão avançando. Então hoje como que a gente faz? Nós trabalhamos tudo, né? Cripto, exchange, operações em exchanges, que são como se fossem corretoras, bancos, né? E também operações descentralizadas, operações em carteiras frias. Então, em cripto, nós temos esse cenário de coisas que acontecem na blockchain, é até difícil de explicar, né? Para quem não conhece, mas de coisas que não acontecem num mercado tradicional. Entendeu? Que você não vai ter, de fato, hoje uma carteira de cripto, ela não tem CPF, ela não tem CNPJ, ela não tem endereço, ela não tem identificação. Então, por isso que se fala muito em, é descentralizado e não tem como a Receita pegar, porque de fato ela não tem nome. Ao menos que você comece a comunicar essa carteira com uma exchange, onde você fez a sua identificação, que você colocou o seu CPF, que você colocou a sua foto. Então, hoje as pessoas não têm essa visão e estão ainda muitos, né, na ideia de que é como antigamente. Não é, hoje a Receita está investindo em inteligência artificial para rastrear. Então, eu acho que conhecer é o principal. Então, dentro desse trabalho, a gente reforça bastante esse ponto educacional. E hoje no Brasil tem que declarar, dando uma visão geral aí de cripto, hoje no Brasil tem que declarar cripto como todo tipo de investimento, embora muitas pessoas não saibam, né? É descentralizado, tem muita gente que acha isso, mas não, precisa declarar. E agora, nesse momento, estamos a um passo de muitas mudanças. Então, o Banco Central está regulamentando o setor no Brasil. Então, todas as empresas que atuam com cripto, acredito que já no ano que vem, terão que ter uma licença do Banco Central. Então, assim, o negócio vai, né, vai ficando sério. E na parte dos investidores, é manter controle mensal. Então, o que o investidor precisa saber? Olha, eu tenho cripto, eu tenho que ter o custo médio dessas criptos, eu tenho que ter um controle de estoque dessas criptos, tributar de acordo com as regras. Então, hoje nós temos regras nacionais, regras se o criptoativo está no exterior e entregar declaração mensal, declaração de imposto de renda. Então, hoje é todo esse trabalho aí que a gente organiza com o pessoal. E toda essa parte da carteira, né, que envolve cripto, nós fazemos rastreios dessa carteira. Então, é um trabalho assim complexo, que envolve tecnologia, enfim, por isso muita gente não faz, até mesmo pela complexidade, sabe? Porque gera custo, né? Então, assim, como tudo no Brasil, né, não é simples, né? Mas é o que nós resolvemos, é o problema que nós resolvemos, mas é difícil para quem está começando. Hoje a gente É vai complexo. pegar várias dicas aqui, informações. Rodrigo, é melhor focar em um ativo só ou diversificar? Ó, todos os ovos numa cesta só ou os ovos pulverizados em várias cestas? Conhece de Pulverizado. mesmo Tem pouco ovo. Hã? para quem tem pouco ovo. Pulverizado. Um em cada cesta. E daí quais são os melhores ativos? Então, mas aí a gente tem que entender. Quando a gente classifica o melhor ativo, a gente começa pelo perfil do investidor. Tem investidor que tem coração, que ele aguenta. Tem investidor que não aguenta. Não aguenta. Tem investidor que aguenta ver 42% do patrimônio cair e fala: "Tranquilo, daqui a 15 anos tá tudo certo". Tem investidor que já não aguenta e fala: "Meu Deus, ano que vem eu precisar desse dinheiro para pagar a boda da minha filha". Depende. Depende do perfil da pessoa. O mercado financeiro, eu falo que assim, todo mundo quando chega em mim e fala: "Cara, como é que eu entro no mercado financeiro?" Eu falo assim: "Você faz barba de manhã?" Alguns falam que sim, outros falam que não, né. Aí eu falo os que não falam que não, eu falo assim: "Mas você escova os dentes? Você se olha no espelho? Troca uma ideia com você mesmo. Se conheça". É uma coisa muito pessoal, se conheça. Você vai entender aonde você tem o teu coração mais aberto, até onde você pode ir realmente dentro de um investimento, Exato. até onde você está propício a ir aquilo. Exato. Olha só, todo mundo fala que o mercado de ações é um mercado com menos volatilidade. Só ontem teve um papel norte-americano, GLBDO, que caiu 327%. Só ontem, Por exemplo. 300. 13. Vamos no mais? Todo mundo vai: "Ah, eu sou conservador. Eu vou para a previdência privada, eu vou para poupança, que não Poupança. tem risco".
Aí eu viro e falo assim, aí eu gosto de invocar nessas horas uma frase de Érico Veríssimo. O povo que não conhece seu passado repete os mesmos erros no presente, com as mesmas consequências no futuro. O cara não era economista, o cara era historiador. Mas o que tem a ver com a economia? Passado. Plano Collor, o que ele me fez? Ele mexeu aonde? Na poupança. Poupança. Onde era mais seguro. Aí eu falo, tudo há risco. Você levantou, você tem um risco. Você atravessou a rua, no telefone, não prestou atenção, você tem um risco. Naquele momento, o teu risco aumentou de ser atropelado pela falta de atenção. Tudo na vida tem risco. A vida é uma base de gerenciamento de risco. Aonde que eu boto o meu dinheiro? Primeiro você tem que se conhecer. Ah, eu não aceito perder dinheiro, eu não aceito risco. Então, calma aí. Não entra. Você não entra no mercado financeiro. Exato. Aí as pessoas viram e falam assim, não, mas só que no dado da CVM, no dado do Infomoney, da Folha de São Paulo, 94% que correspondeu às perdas financeiras fazendo day trade de 2024 a 2025 corresponderam a 9,8 bilhões de reais que as pessoas perderam dentro do mercado financeiro. Mas é na vida. Se a gente for para dentro de alimentos e bebidas A e B, qual é o empreendimento que mais fecha em um ano, doutora? Fala. Alimentos e bebida, bar, restaurante. Por quê? Sim. Porque todo mundo acha que é assim, ó. Eu não tenho mais nada para fazer, eu tenho dinheirinho guardado, eu vou vender comida. Isso. Porque comida todo mundo Maior come. furada. É a maior furada. A pessoa não entende que é uma cozinha industrial, que há um processo industrial envolvido, não sabe o que é organização de estoque. Exatamente. O estoque dele é perecível, É tem data de validade. tanto no financeiro quanto no E perecível. aí ele né, fala nesse assim, o caso. mercado financeiro é de alto risco. Mas calma aí, por quê? Tá, porque eu posso comprar um papel e esse papel cair, mas se você comprar um macarrão e ele vender, e ele vencer dentro do teu estoque, você vai ter que jogar no lixo. Você está perdendo. Sim, É tudo ativo. A vida é uma gestão de exato. risco de ativo. Eu não quero perder dinheiro. Eu vou entrar num, sei lá, gente, vai. Tem vários ativos do Bradesco. Ai, coitado do Bradesco. Vocês são muito ruins. Tem vários ativos do Bradesco de renda fixa que tem um detalhe na lâmina chamada drawdown. Você sabe o que é drawdown? É o nível de exposição de queda daquele fundo que você está investindo. Se o brasileiro ele pegasse os fundos de renda fixa e olhasse o drawdown, tem fundo que se diz renda fixa que está com prejuízo de mais de 47%. Significa que se todo mundo limpar o dinheiro e pedir saque desse dinheiro agora, não há dinheiro para pagar todo mundo. Exatamente. Mas até as pessoas me perguntam, Rodrigo, ai, Thaís, você não tem medo? Eu acho natural, é muito comum. As pessoas entram em cripto e perdem dinheiro. Mas não é o mercado, é a falta de estudo, é a falta de conhecimento. Igual no meu caso, eu assumo, não, eu não É o dono do conhecia. restaurante. Exatamente, eu me desesperei e eu vendi. Mas a pessoa vai, um ciclo, outro. Hoje eu estou tranquila, pode ter flutuações. E faz um mês que eu tava com um cliente lá desesperado, ele falou, Thaís, o Ethereum caiu e eu ouvi não sei quem, vendi 50 Deve Ethereum. estar arrependido. Passou uma semana, Ethereum bateu 4,5 e eu perdi. Por quê? Fica nessa, né? Fica nessa loteria, não tem ali uma coisa firmada, né? Uma ideia firmada, um estudo, é loteria, né? O que der certo, Mas aí que vai. entra o contraponto. Por que em um momento aqui eu falei, aonde que ele vai investir quem tem pouco? Você tem que entender quem é você. Sim, Se você é um investidor ou se você é um especulador. exato. O investidor, ele vai comprar aquele ativo, é um Warren Buffett. Eu pago o ativo, ele vai me dar um rendimentozinho, vai me dar um cash yield, um dividendo, eu vou levar isso a banho-maria, pá, tal. Tá tudo certo. Uhum. Eu sou especulador. Eu vou buscar alavancagem dentro do mercado. E quando a gente fala de tomar alavancagem, eu vou tomar risco. Sabe por quê? Porque tudo na vida é risco-retorno. E quanto maior o risco que eu tomo, maior tem que ser o meu retorno. Senão essa conta não fecha. Exato. Eu tenho que tomar risco. Quando você compra um carro financiado, você toma risco. Quando você compra uma casa financiada, você toma risco. Tudo você toma risco. Só que as pessoas entram no mercado financeiro e elas acham que o risco nunca existe. Não E adianta tudo ir vai com ao favor medo, né? delas. Tem que ser corajoso mesmo Tem, para entrar. Tem. E isso vale para minha parte também. Eu até incluí nas minhas aulas, nas minhas palestras, um slide. Qual é o seu perfil de investidor? Isso. Porque a pessoa ela tem que entender, eu já coloquei lá no começo, entendeu? Para ela saber, nem tudo que eu estou falando ali é para todo mundo.
Ah, eu não quero declarar. Aguentaria chegar uma carta de uma malha fiscal para você? Tem gente que eu sei vai morrer se chegar a carta da malha fiscal. Então não faz, entendeu? Então vai muito do perfil para tudo, até para assumir o risco de declarar, de não declarar, né? Pegando esse gancho aqui da Thaís, Rodrigo, você como investidor, você no bastidor, na organização. Sim, mas aqui eu focando a contabilidade. Aham. Eu focando a contabilidade e você o investidor. Vocês dois conversam. Eu quero sonegar e ela quer que eu declare. Gostou da pergunta? Né? Gente, ó, vejam bem. Tá bom? Não, a minha, Você foi boa, hein? Fala a verdade. Ótimo. Merece um corte, hein? ó, a minha linha, conhecimento é poder. É isso aí. Então eu vou sempre colocar essa. Conhecimento é poder, qual é o seu perfil de investidor, qual é o seu nível de exposição no mercado, o seu patrimônio no mercado versus o seu patrimônio total, né? Porque, principalmente dependendo da situação, eu coloco algumas opiniões pessoais ali, né? No sentido da segurança, né? De sempre ter ali um Contraponto. contraponto, exato. Então, eu acho que são todos esses os pontos que eu levanto com os clientes para que ele consiga, né, ter um poder de decisão. Igual nós temos uma declaração de cripto, muita gente nem sabe que tem. Eu faço consultoria e o pessoal fala: eu nunca vi pessoas que estão desde 2020 no mercado. É uma declaração com uma multa pesada, uma multa acumulativa, que é para quem opera acima de 30 mil por mês com cripto em mercados internacionais ou em carteira. E o pessoal não sabe que tem. Tem muita gente que fala: olha, eu vou entregar, mas eu não vou recolher, né? Eu vou esperar, tal. São 5 anos para a Receita fiscalizar. Se vai dar certo, não sabemos, entendeu? Então eu coloco tudo isso. Quais são os pontos? São 5 anos para a Receita fiscalizar. A multa, né? Se vier, ela vem cheia, exatamente. Se você entrega antes e recolhe antes, 50% de desconto. Se você for pego, é 100% sem choro. Então, volta aquela história, entendeu? Quanto que você tem pendente aí? Ah, não, mas se eu tiver em cripto, eu faço esse dinheiro e se um dia me cobrar, eu vou ter. Estratégia que você está fazendo de caixa, tá assumindo o risco e bora. Isso, essa multa aí não tem recursinho, não? Olha, por enquanto não, mas assim, eles não estão nem cobrando por enquanto, entendeu? Porque ela vai ser reformulada esse ano. Aí eu acho que eles vão vir com os 2 pés no peito. Thaís, as pessoas pensam que a cripto é liberdade. Como equilibrar isso com o controle fiscal? Tem esses 2 pontos. O pessoal fala muito igual na questão do ouro, que o Rodrigo comentou. Eu posso levar a minha cripto para qualquer lugar, agora para eu sair com barras de ouro, né, sempre que tem um problema no pequenininhos. mas é pouquinho, né. Sempre que acontece alguma coisa em algum país, né, tem aquela fila de carro, o pessoal querendo fugir já vem. O pessoal de cripto: "Como agora se eu saio com a minha carteira, se eu saio com as minhas senhas, eu vou para qualquer lugar". Então acho que, assim, tem algo que eu acho que eu como investidor eu penso, me dá uma segurança no sentido que eu também não quero meu dinheiro no banco, eu não quero meu dinheiro em renda fixa, eu quero meu dinheiro diversificado e eu acredito no Bitcoin. Apesar tenho outras também, mas acredito no Bitcoin, no propósito do Bitcoin. Então, assim, não me sinto: "Nossa, porque eu tenho que declarar, eu não tenho essa liberdade", entendeu? Eu ainda acredito que tem, porque, de certa forma, ele está protegido, tem autocustódia e tudo mais, mas é controverso. Eu entendo que tem essa aí o Rodrigo vai saber dizer ali o ponto. O que que você acredita? Ó, por incrível que Você se pareça, sente eu concordo com o controle e com a regulamentação. Porque tudo aquilo que o Estado não regulariza, não vira bagunça. controla, vira anarquia. Até porque tem um professor que fala bastante, fala: "A pessoa quer liberdade, até ela cair no golpe, aí ela quer Isso ser aí. tratada como incapaz". É isso aí. Aí E a gente não pode ter anarquia. exatamente. E outra coisa, eu volto com uma pergunta para todos. Se o mundo virasse El Salvador, 100% em criptografia. Hoje, El Salvador, todo o seu lastro financeiro bancário é em BTC, a moeda corrente dele é o BTC. Tudo bem. E o Estado não regulasse, o Estado não cobrasse imposto em nada. A grande liberdade com a anarquia. Será que todo mundo estaria, até os que estão em casa, estariam preparados de não ter 190 para chamar a polícia? Exatamente. Como é que o Estado vai te prestar um serviço se ele não te cobra o mínimo de imposto? Será que alguém estaria preparado na hora que tua casa pegasse fogo, de pegar um balde e tentar convocar os vizinhos para pagar porque não tem bombeiro? "Ah, mas o serviço é ruim", mas é melhor que É nada. melhor que nada. É.
Ó, não sei, eu conheço o Paraguai muito bem. O Paraguai tem uma política que eu acho linda. Eu não te cobro por imposto de entrada e saída de dinheiro, mas qualquer coisa que você consome aqui dentro eu te cobro 10% de IVA. Na parte empresarial eu te cobro 5%, crescendo até 15%, e fechou o nosso jogo. Mas, ó, você não me cobre asfalto, iluminação, é a regra do jogo. Mas eu te dou o mínimo. Será que a gente está preparado a não ter nada? Porque como é que o Estado vai te financiar uma estrutura social se ele não recolhe para pagar esse mínimo de É. estrutura? Não estou falando do Estado corrupto, um Estado são, normal. Como? Você tem que ter regulamentação. Nós temos que contribuir o mínimo possível. O mínimo possível. Temos que contribuir. Por quê? Porque o Estado tem que sobreviver. Porque isso daqui é um Estado comum, onde todos têm que bancar uma cota para ele sobreviver. Se todos nós fosse uma moeda altamente descentralizada, não houvesse a regulamentação, não existisse o parâmetro de controle de contribuição, o Estado ia sobreviver. Como que a gente ia ter o judiciário exercendo um poder de regular a nossa interação social se a gente não vai pagar eles e eles não vão existir? Como? É bang bang? É uma Sim. questão, cara. Queremos a tal liberdade. Hum. Mas essa liberdade ela tem que ter um parâmetro social. Exatamente. Ela tem que ter um princípio social. Eu vou linkar uma pergunta aqui para os dois. Até quanto o investidor revela todos os seus movimentos e até quanto a contabilidade vai ser transparente com tudo que Gente, a gente profissional. Eu falo, não quer declarar, não me mostra. Porque senão ela está cometendo uma infração dentro do Ex- conselho. Exatamente. Não quer declarar, é só não me apresentar carteira, não me apresenta exchange. Mas existe uma ilusão aí também, isso acontece muito, porque a pessoa ela quer esconder, ela usou 5 exchanges, 10 carteiras, aí ela esconde uma parte. Só que em algum momento esses lugares se conversaram. E aí na contabilidade é débito e crédito, então a conta não fecha. Ah, mas saiu aqui um Bitcoin da Binance, e foi para onde? Aí a pessoa jura que não tem outra exchange. Aí você pergunta, não tem outra exchange, não tem outra carteira. Se não tem, ou você vendeu, ou você doou, ou você pagou algo com cripto. Todas essas situações são fato gerador de imposto, então vamos tributar. Então, assim, não faz sentido, entendeu? Então, isso eu acho que é uma das coisas importantes também, das mais importantes que o investidor precisa entender. As coisas se conversam. Se você quer regularizar parcial, muito provável que a conta não vai fechar, por conta dessas transações. É mesmo que eu mando o Santander para o Nubank, saiu do Santander. Foi para onde? Não, não foi, eu não tenho nenhum banco. Então você mandou para alguém, então você pagou alguma conta, e às vezes foi uma mera transferência. Mera transferência de um lugar para o outro não gera imposto, entendeu? Então são detalhes que às vezes a pessoa acha que ela está escondendo, que ela está dando aquela volta, né? E não precisava, entendeu? Era melhor ter falado Com e a aproveitado, né? contabilidade, você consegue ainda proteger o patrimônio do investidor. Sim, sim. Essa semana nós entregamos uma, uma regularização bem bacana. Isso eu falo numa situação padrão, tá, gente? Uma pessoa que mora no Brasil, não quer sair no Brasil, então ele tinha. Era um MEI, então Aham. recebia ali 70 mil por ano, ele começou a fazer umas operações não recomendadas, tá? Não é uma recomendação de investimento também, mas ele começou a fazer operações descentralizadas, com meme coin, algumas coisas que nós temos em cripto, e ele transformou esse patrimônio de 15 mil, foi indo 100, 200, 300, 4 milhões. Não tinha como. Como que você não vai apresentar isso? Como que você não vai gastar? E o que você mandou para o banco? Então, nós fizemos a regularização. E assim, ele estava feliz que ele ia pagar 600 mil de imposto. Ele estava crente. Não, 600 mil, tá bom, 600 mil eu pago. Veio 350. Por quê? Porque agora, a partir de 2024, desde 2024, conseguimos compensar prejuízo. Então, assim, se ele tivesse dado aquela volta, entendeu? Aí eu vou ficar escondido, talvez não teria compensado tanto. E agora falando, não, vamos estruturar outras operações para você pagar o imposto. Falei, ele vai querer pagar à vista. Não, vamos parcelar, né? Tem uma correçãozinha pela Selic, ele faz outras operações que vão pagar a parcela, entendeu? Então ficou lindo. Tem um cripto e eu vou ser legal. Vou dar um exemplo meu. Cara, o contador jogou para fazer meu imposto de renda. Acusou em 3 lugares e até a Isso, quantidade é. que tinha enquadrado.
E aí? Se é no Brasil, já vem até na Ele veio declaração. E aí? Eu falei, declara. Não, Olha, se não, né? Já tá ali. Olha, você está acompanhando o Poder SA, Sucesso e Autoridade. Estamos falando do poder da cripto e também do poder organizacional do dinheiro, que é a contabilidade, né? Então, vai acompanhando aí. Foi o canal mesmo? Podcast Poder SA no Instagram e podcast Poder SA Oficial no YouTube. Se Muito bem. inscreve no canal. Estamos falando diretamente do Bar da Garagem, que é um dos nossos Patrocinador. patrocinadores, um dos nossos parceiros, juntamente com o Pod Delivery, que é especialista em podcast, aquele podcast itinerante, cada hora dá num lugar. Pod Delivery. Vai lá, Mônica. Rodrigo, quais são os maiores erros dos investidores? Tanto os dos iniciais, de quem já está no mercado. Abandonar o trabalho, se expor ao risco e não fazer o seu controle diário. Abandonar o trabalho pelo seguinte, porque os caras querem gritar uma tal liberdade e essa liberdade, para ele, é abandonar o trabalho. Ele acha que ele começou a investir, que ele virou o Warren Buffett, que ele vai ver Viver de trade. com uma pantufa no pé, samba calção, e ele vai abrir o jornal dele toda manhã e a vida dele está tranquila. E não é isso. É um trabalho. Assim. Você investir, você ser investidor, um especulador, é um trabalho. Você tem que estudar, você tem que ter horas, você tem que ter rotina. Não tem essa tal liberdade. E quando eu falo de gestão patrimonial, é porque erroneamente, até foi um tema que a gente conversou um pouco alguns minutos atrás, eu vejo isso acontecer na prática. O cara ter 3,5 milhões ir para o mercado, isso virar pó em 2 meses e ele virar e falar assim, cara, era todo o dinheiro da minha casa. Isso. Existe uma premissa muito clara. Você pega teu rendimento de 20 a 25%, você destina a investimentos. Esses 25% se tornam 100%. Dos 100%, você separa 30% no máximo para alavancagem patrimonial. Você vai para o mercado de alto risco, buscar alto retorno. Os outros 70%, você vai fazer o que ninguém faz, que é hedge de carteira. É você buscar ativos que te dão rendimento constante, que cubram eventuais baixas ou prejuízo nos 30% que você está se expondo ao risco. E aí você consegue fazer uma gestão patrimonial. Agora, o brasileiro é louco. Mas Ele vai no all-in. Ele acha que é truco de 7 batendo na mesa do bar, pô. Ele acha que está na época dos 17 anos furando a faculdade, pô. eu tenho amigos meus que estão no mercado financeiro e eles é uníssono. O que você falou, eles orientam, olha, se você tem R$10, investe tudo. Ah, 7,50, 6. Não dá para principalmente investir. em cripto. É o da pinga, não do leite, né? Mas dói. Exato. Concorda comigo que na cripto você pode seguir essa mesma rotina? Sim, sim. Você separa ali os 20%, 25%, você vai para cripto. Cara, todo mundo vai para o mercado encantador, o mercado futuro, o spot, aquele que te dá alavancagem. Mas aí todo mundo fala, se vai a favor, caraca, eu vou multiplicar isso assim. Só que, com grande probabilidade, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Exato. E contra. Ó, vamos lá. O romantismo da minha profissão. As pessoas entram. Até, mano, é meio sacanagem o que eu vou falar, cara, que vai contra a minha profissão. Então fala. Ela é montada para enganar as pessoas. As home broker têm um fundo preto, porque o que fica em destaque diante dos seus olhos? Os candles verdes e vermelhos, que parece um jogo mágico de dinheiro, e aquilo te traz o quê? A adrenalina. É verdade o que eu estou falando? Existe eu fiz pós-graduação em mercado de capital e a gente aprende Sim. isso. Pô. É uma adrenalina que está diante dos teus olhos. É um aquela- jogo, né? é um jogo. jogo. Tempo, E se todo você tempo. olhar uma home broker montada, ela é montada para ser um jogo viciante. Sim. É um Entre você cassino. apostar que o mercado vai subir ou se o mercado vai descer. Só que todo mundo vira e fala assim: eu comecei a investir. Aí eu pergunto: você começou a investir? O que você sabe de investimento? Não. Eu vi uma linha de tendência de alta, eu vi um Morozubu. Aí eu falo, mas calma aí, cara, isso daí é formação de preço ocidental, que é uma outra escola, grafista, uma análise técnica. O mercado não é isso. Não, é isso, porque todo mundo ensina isso. Por que todo mundo ensina isso? A nossa indústria, se um dia investigar,
Eu Entendi. descobri muita merda dentro dela. Deixa eu pegar esse gancho que você falou aí, que você ia falar contra a profissão, né, eu até falei aqui. É um jogo, é um cassino. E se é um cassino, a banca sempre Sempre ganha, que ganha. sempre ganha. Isso foi um grande problema na nossa Uhum. profissão, por causa de um banco norte-americano e por causa da crise hipotecária do Lehman Brothers, que abriram a brecha para SLP e RLP dentro do mercado, que é o quê? A própria instituição ser a contraparte do investidor no mercado futuro, aonde a própria instituição é que garante a liquidez a mercado. E Exato. tem um negócio, o mercado não é aquele gráfico. O mercado é o fundamentalismo, Uhum. é a economia social, é o dado da inflação, é o dado da taxa de juros que regulamenta o prêmio que o investidor vai receber sobre aquilo. E ninguém entende o verdadeiro jogo por trás daquilo. E quando a gente fala do mercado de cripto, hoje as pessoas falam, mas o mercado de cripto ele é descentralizado, ele não recebe nenhum Estado. Mas hoje ele é a fuga de capital para quando o mercado convencional está em risco. Hoje, cripto, quando a gente fala em cripto, Bitcoin e ouro estão no mesmo patamar de fuga de risco a mercado, que é a coisa que o investidor não entende. Se o nosso mercado está em risco, você vai ficar abraçado com ele? Não, eu tenho que fazer lastro, porque eu tenho que balancear minha carteira. A nossa profissão é complexa. E aonde eu vou? Hoje, eu vou para cripto. E eu vou para onde? Eu vou para ouro, prata, porque é o que vai me dar hedge. Deixa eu colocar para eles aqui na minha conversa, mas deixa eu também comentar, né, eu até abri aqui o artigo aqui, o golpe de 65 bilhões de dólares que quebrou investidores e levou à prisão de Bernie Madoff. Lembra disso aí? É. Isso é um caso e ele tomou dinheiro de velhinha aposentada. Né? Entrou na cadeia, né? Wall Street é isso. Não tem sono, não tem nada, é tudo pelo dinheiro. Essa é uma grande verdade. E as pessoas jogam com o seu próprio patrimônio, com a sua própria vida. Com a própria Sim, vida, né? bicho, se você soubesse o quanto de pessoas que já se mataram, se suicidaram Não, no por filme, causa né, do mercado financeiro, Sim. o número é gigantesco no e filme, ninguém fala sobre isso. no filme, na história do Bernie Madoff, até o filho dele se matou. Ninguém Né? fala sobre Ali, isso. ali foi o fim da família, mas obviamente que também ele dizimou famílias e mais famílias também Você tinha americanas. dito do Plano Collor, na época do Plano Collor também. A mesma história. Quantas famílias também perderam pessoas por conta de. Convenhamos, nós somos brasileiros. Hoje nós temos acessibilidade a uma moeda digital. Uhum. Ela é fácil, doutora, a gente ter acessibilidade dela. Sim. Hoje, um brasileiro, o que eu falaria para ele? Digitalize seu patrimônio. Sim. Porque o ouro, ele é limitado. O ouro, nós só podemos comprar uma quantidade de até 20% daquilo que nós declaramos como patrimônio Sim. perante a Receita Federal. Ele é altamente regulamentado. A prata, ela é totalmente livre, mas o ouro, ela é totalmente regulamentado. Por que eu falo hoje para as pessoas quando falam de investimento comigo, eu falo, cara, você é brasileiro, você já Uhum. tem um problema de comprar ouro. Compra artigos digitais. Por quê? Historicamente, nós nunca tivemos uma moeda estável. Hoje, o Exatamente. R$ 10 do plano do Itamar, que foi colocado com FHC, que veio o plano real, onde todas as comunidades colocaram seus ar-condicionados e gritaram: tivemos a sessão social porque agora somos um para um. Hoje, esse mesmo R$ 10 vale R$ 1,87. E Sim. daqui a pouco, o real vai acabar e vai entrar uma nova moeda. Cara, vivemos um novo tempo. Nós somos o que somos há mundos. Nós mudamos de moeda constantemente porque a gente aprendeu a jogar esse jogo Sim. econômico. É mais fácil resetar e recomeçar e controlar uma inflação. Falar, ó, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado. Gente, é a Exato. nossa cultura, é a nossa vivência. Hoje a gente vê o real valendo nada. Para onde nós vamos? Para o mesmo buraco. Exato. E essa é a promessa do Bitcoin, né? Que você, até aproveitando esse gancho, queria saber sua opinião. Tô fazendo a pergunta, mas só para pegar o gancho aqui. Eu acredito nessa promessa do Bitcoin quando nós falamos em resetar, em recomeçar, em trazer algo descentralizado, algo que não tenha dono. Você
acredita nessa premissa? Acredito, mas regulamentado num certo princípio, pelo menos para Ah. pagar imposto. Pelo Porque menos senão a algo gente não tem segurando. a base social regida, virou uma anarquia. Sim, O Estado não me presta serviço, ele não me cobra, mas aí como é que se nós sim. temos uma desavença social, como é que a gente vai regulamentar essa desavença Exatamente. social? É a lei do que tem o melhor calibre dentro de casa? Não, tem que ter um juiz, um arbitrário no meio, para Exato. que a nossa relação seja o quê? Seja mantida, Sim. seja cordial e tenha o mínimo do princípio grego de Aristóteles na vida do ser humano, que é o princípio do quê? Da sociedade, que é o bem-estar Exato. comum e harmonioso. E como que a gente faz isso, se a gente não vai contribuir com o imposto? Para Exato. mim, a grande questão quando a gente fala de criptomoeda é essa. Agora, que para o mercado brasileiro, vivendo como brasileiro, cara, digitalize, Exato. vire digital. Por quê? Porque o real pode acabar a qualquer momento, porque a nossa moeda não vale, cara, a nossa moeda não vale nada. Só não vale nada só a gente olhar. Uma Coca-Cola de 2 litros valia há 10 anos atrás, valia R$ 2,45, hoje você paga 11,75. Exato. Eu acredito nisso, por isso que eu falo muito, não é sobre eu acredito que nesse momento que nós estamos, principalmente em cripto, não é sobre brigar com o sistema, é aprender a jogar as regras do jogo, né, conhecer as regras, saber o que cabe melhor para você, fazer uma estratégia de acordo com o seu plano de vida, é o que funciona hoje, porque não vai ter volta, né, Sim. não vai deixar de ter imposto, cada vez vai ficar mais difícil para quem quer esconder, para quem quer sonegar, e eu acho que isso faz parte desse fluxo. A Todo o tamanho da Hoje criptomoeda sim. ou ainda subestima um pouco a força dela? Não, hoje acredita, até porque a receita ela começou a intensificar, ela começou na verdade em 2017, e ao longo dos anos ela vem intensificando. Então 2017 já foi um ano que muita gente ganhou dinheiro. Já foi, aliás, falam, né, que foi o melhor momento para ganhar dinheiro em cripto. Então, desde então, a Receita já percebeu e falou: olha, quero que coloque cripto no IR. 2019, a Receita veio com a declaração: olha, então agora tudo que você comprar, vender, transferir, você vai ter que declarar se for acima de 30.000. Então existe a obrigatoriedade. E no imposto de renda, todo ano é uma novidade. Era criptoativos, depois começou criptoativos e detalhado, um código só para Bitcoin, um código para stablecoins, um código para altcoins, um código para NFT. Então tudo isso é um sistema, né? Então, imagina o poder computacional da Receita. É algo que ela consegue ali filtrar, né, fácil. Quem tem Bitcoin, quem tem criptomoeda, cada vez mais fácil para isso criar um rastreio, criar um cruzamento de informações. Então, a Receita tanto que sabe do poder que é um mercado milionário, que é onde dá para arrecadar muito, que ela está investindo pesado. E é o alerta que eu gosto de levar, porque as pessoas não acreditam, né? Então, eu falo assim, não é sobre, quero que pague. Não, quero que você conheça, eu quero mesmo, entendeu? Que você conheça, quero que você se atualize, quero que você Se entenda. Exatamente, se eduque, entenda o que está acontecendo, porque a Receita é inteligência artificial, eles estão monitorando, essa semana saiu notícia de monitoramento, então é uma realidade, entendeu? Só para a gente ter uma ideia, o Pix, ela já te mostra o que Exatamente, você está comprando, cara, bate exatamente. na hora para É eles. o rastreio, o Agora cruzamento de vindo os dados, tokens né? do Draxler, vai mostrar a mesma coisa. O que a gente está comprando, qual é o imóvel que a gente está comprando. São Não Exato, consegue praticamente esconder nada. smart exato, contract ali diante dos nossos olhos. Ô, exatamente. Rodrigo, para onde vai caminhar isso? Para onde que vai caminhar essa variação de dinheiros que eu falei já Você quer. anteriormente? E como isso ser acessível à classe menos favorecida? Técnica. Didática, Não, técnica, você quer técnica, aí você o fica meu assim, sentimento. Compila os três. O meu sentimento é que a gente chegou como civilização global num cruze econômico como a gente nunca viveu na história. Nós, nossa geração, está vivendo a maior inflação global que nunca existiu, aonde as taxas de juros elevadas já foram comprovadas que não controla mais essa inflação, que o tal aceleração de crescimento que os governos, não é brasileiro isso, é o mundo, que os governos encontraram para fazer os crescimentos falsos sociais de geração de riqueza, que é a base do crédito. Toma crédito, crédito barato, toma. Criou uma grande bolha.
E a gente está diante de um grande problema. E esse problema é estrutural, econômico mundial. Então, para onde isso daqui vai? Para mim, só salva duas pontas: metais, ouro, prata, cobre, platina, paládio, manganês, ferro e cripto. O, o sistema fiduciário, que é o sistema de moeda que a gente usa, ele está fadado a morrer no mundo inteiro. Por quê? Porque não há mais juros que o sustente o prêmio e não há mais inflação que seja controlada. Christine Lagarde, durante a época do Covid, ela declarou a coisa mais sucinta que todo mundo deixou escapar. Numa declaração do Banco Central Europeu, ela deixou claro: o mundo jamais verá, a partir de hoje, juros como antes e inflações como antes. Adapte-se às novas eras econômicas. Não sou eu que estou falando, ela disse isso. Tanto que muito se fala sobre o plano do Trump de pagar a dívida dos Estados Unidos com o Bitcoin. Porque uma das coisas que fortaleceu a candidatura do Trump foi ele se posicionar pró-cripto, né? Mas, ó, ele está fazendo uma manobra, doutora, Uma que ninguém está manobra. vendo. E não vai ser com cripto, vai ser com o próprio ouro. Eu vou recordar só um momento da nossa vida. Segunda Guerra Mundial, ela não existiu por causa de um Hitler maluco. Ela existiu por causa de uma conta que foi cobrada de 1929. 1929, o grande crash, o maior credor norte-americano era a Alemanha, e a Alemanha entrou numa crise inflacionária ferrada porque tinha que pagar os juros gigantes para a recuperação econômica dos Estados Unidos. Estou resumindo o mais rápido possível. E a conta chegou para ser paga. Quando essa conta chegou para ser paga, o ouro lá dentro da Alemanha chegou a bater 20.837 francos suíços, francos alemães. E hoje eu escuto que o ouro jamais vai bater 7 mil dólares. É o que o governo americano mais quer. Sabe por quê? Se ele detém toda a sua reserva, aquela quantidade de ouro realmente declarado, concorda comigo que a última aferição contábil, já que é contador, hein, do Fed foi quando o ouro estava em 1.873 dólares. Sim. Hoje o ouro está em 3.800 dólares. E eu já dei o ponto que é 4.300 e vamos embora. E quantos que ele multiplicou o estoque de ouro dele? Quando a gente multiplica o valor de lastro de um banco central, significa que eu posso ter dois caminhos. Ou eu posso tomar mais dívida a mercado e recolocar dinheiro à base de crédito, e aí a população tem que entender como esse negócio funciona, porque a população fala: o governo imprime dinheiro. Ele não imprime. Ele pega, através do seu lastro, cria base financeira e ele chega, por exemplo, a senhora é um banco médio, que tem garantia. Eu te empresto a 1,5%. Aí a senhora me toma empréstimo. A Mônica é um banco pequeno. Aí você repassa para ela 3, mas ela vai repassar para a galera dela, para o consumidor dela 7. É assim que se coloca dinheiro a mercado. Ou ele vai fazer o seguinte, galera, que é até oportuno o nosso encontro hoje. Galera, seguinte, meu estoque aumentou, minha reserva aumentou, eu garanto a dívida, vamos empurrar ela por mais tempo. Por que eu falei que é oportuno? Hoje, a gente está na clave 7, igualzinho a 2 anos atrás. Acabou o dinheiro público dos Estados Unidos. Dos próximos 7 dias, o Congresso tem que votar e tem que aprovar um novo orçamento, porque não tem mais dinheiro em caixa. A partir de hoje, a contar 7 dias, a máquina americana pode acordar daqui a 7 dias e falar assim: não temos dinheiro para comprar papel. E agora? Há uma crise orçamentária. E essa crise orçamentária é bancada por quê? Por tomação de dívida. E como toma dívida? Títulos públicos. O que é os juros? É o lastro financeiro. É o custo do dinheiro. É o custo. Mas é o prêmio. Me empresta teu dinheiro, você me compra um título de 30 anos, daqui a 30 anos eu vou te remunerar pelos juros que eu estou colocando hoje. É uma máquina. O mercado financeiro, ele é uma máquina complexa. E aí o investidor quer sentar, abrir um home broker, E ver vou candle viver de vermelho, trade. candle verde, e fala assim: tô ganhando dinheiro. Não é, pô. Mas, voltando à pergunta que eu fiz, vocês dois podem participar. Como que a classe menos favorecida participa desse processo como investidor? Ou... A gente tem um analfabetismo aí funcional, Aí né? vem uma palavra que eles não gostam. Quebra o cartão de crédito.
Vamos viver o paradoxo de Luxemburgo? Porque a sociedade de Luxemburgo é a que tem mais dinheiro no mundo inteiro e a mais quantidade de milionários. Eles não têm dívida. Quebra o cartão de crédito, passa a Compra viver à com o que vista. você tem. Compra à Compra. vista. Com Eu o não que tenho tem. cartão de crédito. É, Eu né, não nós giro no crédito. voltamos naquele assunto da educação Mas aí financeira. você não É ganha dinheiro, é longe. impossível. Por que eu quero cair no falso prêmio? Se alguém está te dando prêmio, é porque algo ele está ganhando muito mais forte por trás. Entendi. Então é melhor então a vistinha ali no Você negocia débito, preço. no débito, Você negocia preço, você daí, vai aprender a daí negociar. sobra para você Mas você fazer não tem uma score, né? poupancinha para Hã? poder. Você fazendo Exatamente. tudo, você não tem score. Mas eu preciso de pontos. O meu ponto é minha Não, conta bancária. mas para score, para Ó, você fazer o financiamento, eu vou para contar você uma comprar história alguma coisa. de um homem chamado Gilmar Francisco Ferraz, meu pai. Aos 4 anos ele carpia As raízes que eu falei. sítio, no interior de São Paulo. Hoje o velho tem mais de 2 milhões guardado e tem um patrimônio gigantesco entre terrenos e Militar, casas. né? Militar. O que que ele fez? Cara, era notório, o Banco do Brasil metia cartão de crédito nele, ele quebrava. Eu nunca vi meu pai pegar empréstimo. Eu nunca vi meu pai comprar no crédito. Então um pobre consegue sim se ascender socialmente. Só basta ter educação. Agora, o que que eu aprendi? O que que eu aprendi, Bem, né, Mônica? Rodrigo? Mas o que que eu aprendi, Mônica? Eu não aprendi a viver no imediatismo. Sim. Eu quero aquele tênis, quanto custa? Eu não tenho agora, quanto que eu tenho que guardar? 8 meses eu vou comprar. Mas aí você está falando de consumismo. A gente passou uma situação um tempo atrás que você sabe até. Sim, a gente Quando, conversou sobre sim, isso. e quando é a necessidade, que você, para manter uma pessoa viva, você precisa de um crédito, que foi aquilo que a Aí gente é outra conversou. coisa. Aí Daí é outra coisa. é, Aí é outra Eu coisa. só tinha aquilo é. para fazer. Mas olha só, se todo mundo se encarasse, o grande problema social nosso, doutora, é que a gente não encara a nossa vida como a primeira empresa. O CPF, a gente só acha que Exato, tem empresa quando a gente pega um CNPJ. A exato. primeira empresa que um ser humano constitui é a sua família. A primeira sociedade não é o cara que entrou no teu CNPJ, é a tua mulher ou o teu marido Exato. que está dividindo a casa. O contrato de matrimônio é um contrato de uma empresa familiar. A gente não sabe administrar. Se a gente soubesse que aquele ganho, não viver como uma classe tal, diminuir a sua classe social, mas aí entra o ego, entra o Entra vizinho, muita entra coisa, o muita coisa, acesso, o a acesso, educação, a mas educação, puxando nesse caso que a a Mônica inclusão, falou, né, eu também passei a por uma inclusão. situação, é, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu falo hoje, o que eu acredito que mudaria muito no cenário, quando eu estava cuidando do meu pai, era um seguro de vida. Um seguro de vida. Então, hoje, assim, quando eu atendo um cliente, eu falo muito assim, quando nós estamos analisando ali os números, nossa, mas você ficar doente, seu patrimônio vai acabar. Não, dá para manter? Dá, mas corre o risco de acabar, dependendo do tempo que isso durar. Então, hoje, acho que uma dica importante que eu daria hoje seria essa, nessa questão financeira, ter o seguro, eu acho que poderia ter proporcionado, mas jamais meu pai ia fazer, tá, tem essa questão, que eu tinha essa consciência, porque minha mãe faleceu antes, ela tinha um seguro de vida, mas assim, se eu falasse meu pai de um seguro, ele ia falar que eu Já tá queria matar ele, As exatamente. doenças chegaram, né? Exato, Sem até naquele aviso ponto prévio. exatamente, naquele ponto já não dava para falar em seguro de vida, mas é algo que eu acredito que resolve. Então, assim, as pessoas têm também que colocar no planejamento, é um seguro de vida, tem vários valores, a depender da situação, né, dá para medir e ser acessível, mas te tirar desse sufoco aí, por senão o patrimônio pode acabar numa enfermidade. Antes do investir em algo que você não conheça, você se programar e guardar Exatamente, também se para proteger de alguma forma, exatamente. Estamos já na reta final aqui do nosso episódio de hoje. Falamos sobre cripto, falamos sobre a organização desse dinheiro, que é a contabilidade. Enfim, eu estou com a Thaís aqui e com o Rodrigo Ferraz. Thaís, qual a pergunta que eu não fiz para você, você gostaria de ter respondido? Eu quero fazer um comentário do que você comentou do acesso dos menos Por favorecidos. favor. O que eu acredito, né, que nós vemos aí nesse movimento? Muitos novos impostos. Então, assim, além de toda a estrutura, eu acho que o top 10 ali para mim é a educação.
né, então entra ego, o que o Rodrigo falou, né, entra ego, cultura, uma série de coisas que impedem que a pessoa tenha esse hábito, que a pessoa entenda, e eu gosto de ler comentário na internet, então quando tô lendo lá a pessoa falando: "Ah, mas R$ 100 por mês, conta outra", né. Então assim, isso nós vemos que é muito enraizado. Agora, esse aumento de imposto em cima de coisas que eram isentos, então aqui em cripto, antes operações até 35 mil por mês eram isentas. Se passar a medida provisória que está rolando, que tem até 8 de outubro para ser aprovada, vai ser tributado. Então, assim, parece que é algo para impedir que a pessoa chegue, entendeu? Porque quanto mais, se a pessoa tiver mais conhecimento, mais independência financeira e consiga chegar, né, ainda que ela tenha educação financeira para gerar essa renda passiva, para ter uma segurança a mais, ela não quer mais contribuir com o INSS. Então o sistema ele vai quebrando do outro lado. Exatamente. Eu vejo hoje exatamente, hoje vendo assim, eu sinto dessa forma. Era algo que antigamente eu não pensava: "Não, faz parte do fluxo", não, hoje parece que é um impedimento para que as pessoas cheguem. Eu sei que muitas pessoas vão deixar de investir, porque se eu tiver qualquer coisa que eu tiver que movimentar, eu vou ter que pagar, eu vou ter que contratar um contador, inviável. Enquanto ali eu tinha uma brecha, né, era um começo para a pessoa. Então acho que hoje essa é uma grande barreira. Vamos acompanhar o comentário final que eu faria dessa MP que está rolando. Então, hoje em cripto, temos 2 regras para nacional e internacional. A medida provisória quer unificar essas regras, aumentar o imposto de 15 para 17,5%, sem isenção. Vendi 10 mil, lucro de R$ 1.000, imposto em cima do seu lucro e finalizou. Aí hoje, antes de vir, estava lendo o texto final da MP que vai para votação, e aí colocaram uma possibilidade porque a intenção, né, precisamos arrecadar, né, então foi colocada uma possibilidade de quem nunca declarou se regularizar, pagando 5% ao invés de 15%. Então talvez essa seja a última janela aí para quem queira regularizar pagando menos e depois aí vamos ver o que que vai acontecer, porque é o mercado se reinventa, né. Alguma forma, né, depois, alguma forma o pessoal vai encontrar, mas vai ficar um pouco mais difícil, um pouco mais apertado. O que se fala sobre rede social projetos? Agora, eu não perguntei para você se eu gostaria de falar. Dá para cair no mercado financeiro? Dá. E aí, voltando o gancho dos menos favorecidos, talvez as pessoas elas pensam no hoje. Eu estar rico. Você não pode terminar rico, mas você pode fazer seus netos e bisnetos ricos. Exato. Se você poupar durante 30 anos, guardar, investir bem e diversificar, a tua realidade não vai mudar, mas a realidade do teu filho já vai ser diferente. Ele já vai ter uma nova cultura. Uma cultura ela é mudada só a partir da quarta geração. Então, se a gente quer mudar uma geração e trazer uma geração próspera para dentro do Brasil, que realmente invista, diversifique, tenha segurança financeira, não é hoje. As pessoas têm que parar de pensar em si. Aí tem contraponto, porque todo pai de família, ele fala: "Não, eu penso na minha família", não É, pensa não na penso. família. Não pensa na família, porque se pensasse na família, deixava de pagar parcelas, que é onde tem juros abusivos embutidos de um carro que vai desvalorizar, e essa diferença de saldo que a gente chama de spread, colocaria em investimento para o futuro. Mas a minha vida não vai mudar, mas a do teu filho vai mudar, cara. Exato. Pegado, né? Se meu Exato, pai não pensasse assim, hoje eu não estaria sentado aqui. exato, Quem planta tâmara Colhe tâmara. exato. e não come tâmara. Não come a Come. câmara. Quem planta tâmara não come tâmara, porque demora séculos É isso. para dar fruto. É a mesma Exato. coisa, mas a natureza, quando a gente fala de investimento, eu sempre falo assim: olha para a natureza, cara. Você vai. Avocado, que é pauta raiz, o nome técnico, demora 6 anos. É cara o quilo dela. Demora 6 anos para dar a primeira colheita. O café é 4 anos para dar a primeira colheita completa. A Você natureza quer nos para ensina. hoje? Você tem que Exato. arar a terra, preparar, plantar. E no meio desse caminho, vai dar uma geada, vai dar uma chuva forte, você vai perder semente, você vai ter que replantar. A vida ensina. Só que o homem, ele esqueceu de olhar para sua raiz. Ele esqueceu de olhar para o seu primórdio. Exato. É E eu ali. eu acredito que mais do que nunca, né, hoje com acesso à informação, nós somos uma geração que temos a chance de deixar uma vida melhor para os nossos filhos. E não E não deixamos. ser era para eu ser rico, mas meu avô perdeu o terreno, né. Então que sejamos essa geração, né. Bom, tem um ditado também que diz o seguinte, né? É, for nobre,
Não. Vô rico, filho nobre, neto pobre. Exatamente. Certo? São 3 gerações para você acabar com a riqueza de uma família por falta de educação, porque geralmente é do tempos fáceis se faz homens fortes, dos tempos fortes se fazem homens fracos. E é exatamente por isso. E a sua rede social qual que é? Rodrigo Ferraço Rodrigo Ferraço 1. 1. A sua rede? Contadora Thaís Almeida. Instagram Mônica. e YouTube. Aí, Mônica? Os 2 também. Mônica.marra e @podcast Poder SA. Terminamos mais um episódio do Poder SA, Sucesso e Autoridade, direto do Bar da Garagem, com o Rodrigo Ferraz, também com a Thaís aqui. Falamos do poder do dinheiro, falamos também do poder do investidor. Isso. Foi um prazer, né, Mônica? Nossa, foi Vambora? maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui mais 1 hora conversando com essas 2 figuras Isso porque- sensacionais. Isso porque eu nem perguntei dólar, que é, porque... Vai dar outro Tá podcast. vendo? Vamos dar outro, mas se quiser Então, falar... E tem reforma tributária. Aí. Vai mexer Vai mexer em tudo. Olha, eu só sei que esse podcast você vai assistir, você volta, você pausa, você anota as dicas, porque teve muita dica aqui no meio. Então não dá para perder. A gente tem que aproveitar essas informações e tá sempre se educando, como os nossos convidados falaram. Pegue as redes sociais deles aí, ó, e manda os directs pra eles. Eles falam, a consultoria, não vou falar gratuito, né? Graça, né? Não, mas hoje já foi uma consultoria. Pelo Instagram, dessa vez é de graça, hein? Gente, valeu, hein? Obrigado. Mais um Poder SA. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. É isso? É nóis.